Eu queria aqui 3 pessoas. Vocês dois. Você, Júlia, Edgar, faz favor. Faz favor você, por gentileza. Aqui, ok. Vai para lá. Aqui nessa mesma direção aqui. Entenda uma coisa. Digamos que ela é o Deus Pai. Deus Pai. Deus Filho e Deus Espírito Santo. Um só Deus, que Ele vai agir na dimensão do Pai. Quando o nosso Deus está nessa dimensão como Pai, Deus está numa dimensão como Criador. Então Ele criou todas as coisas. Agora Deus, Ele quer agir como Filho. Ele vem na dimensão do Filho. O Filho é Deus, Jesus é Deus e Deus é Jesus. Aqui nós temos 3 dimensões diferentes. Deus Criador criou os céus e a terra, como nós lemos. E Jesus, Ele está numa dimensão como administrador e executador do Pai. O Deus Pai, quando Ele quer manifestar algo, Ele vem através de quem? Do Filho. O Filho é o administrador e o executador. Quando o Deus Pai, Ele vem na dimensão do Espírito Santo, já é uma outra dimensão. Nessa dimensão, Ele é o materializador. Ele transforma as bênçãos espirituais, em material, através de quem? Do seu Filho. Quando Deus Pai, Ele quer agir no coração de uma pessoa, Ele vem através de quem? Do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é Ele quem convence a pessoa do pecado. Então não é nós que escolhemos a Deus. É o Deus Pai, através do Filho, vem através da ação, porque o Espírito Santo, Ele é uma ação. Quando Deus Pai, Ele vem na dimensão do Filho, para agir, Ele age através do Espírito Santo, que é uma ação. Você se lembra que quando Jesus tinha 30 anos, Ele foi ao Rio Jordão, e quem foi que batizou Jesus? Quem lembra? João Batista batizou quem? Jesus. Ok. Então digamos que Jesus, antes dos 30 anos, Ele não tinha quem? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, vai lá, faz favor, aproxime. Está aqui. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai, em todo o Velho Testamento, Ele tinha uma promessa que mandaria o seu Filho para resgatar a humanidade que estava perdida. Então, Deus, como é que Ele ia mandar o seu Filho, se o seu Filho teria que se transformar em algo físico? Observe o que Deus fez. O pecado entrou através de um homem chamado quem? Adão pecou? Não foi isso? Morreu espiritualmente, mas não morreu fisicamente. Adão estava morto espiritualmente por causa do pecado lá no Jardim do Éden. Como o pecado entrou no mundo através de um homem chamado Adão, o pecado teria que sair do mundo através de um homem chamado quem? Jesus. É por isso que no livro de Salmos 102, 20, ou 103, 20, a Bíblia diz que o Senhor enviou a palavra. Quem é a palavra? O próprio Deus, Jesus. E a palavra está lá em João capítulo 1, se fez carne.
como que o Deus Pai iria pegar o seu filho, Jesus, para transformar ele em um ser material? Precisaria de uma mulher. Não era isso? Porque o pecado entrou através de um homem chamado Adão. O pecado teria que sair através de um homem chamado quem? Jesus. Então, o que fez Deus? Deus, para vir ao ventre de Maria, precisou de uma ação. E quem foi essa ação? O Espírito Santo foi dentro do ventre de Maria e gerou quem? Jesus. Então quem gerou Jesus foi quem? O Espírito Santo. Ok. Jesus nasceu, ele veio. Não, você é o Espírito Santo, né? Jesus nasceu. Eu troquei aqui. Jesus nasceu. Ele veio ao mundo. O interessante é que agora Jesus está com 30 anos. Em nenhum lugar da Bíblia mostra que Jesus fez algum milagre. Não fez. Em nenhum lugar da Bíblia tem registro que Jesus libertou alguém. Você vê que a história de Jesus, desde que ele nasceu até os 30 anos, só tem o que? 2 registros. Quando ele tinha 8 dias de nascido, a Bíblia diz, acho que Marcos 26 ou 24, ele foi levado ao templo para ser apresentado. Agora Jesus aparece aos 12 anos. De 8 dias de nascido até os 12 anos, a Bíblia silenciou a história de Jesus. Não fala nada sobre Jesus. Ele aparece aos 12 anos, dentro de uma sinagoga, pregando para os doutores da lei. Esses são os 2 últimos registros que a Bíblia fala, desde o nascimento de Jesus até os 30 anos. O que acontece? O Deus Pai envia Jesus com uma única missão. O propósito do Pai não foi enviar o Filho para curar ninguém, para libertar ninguém. O propósito do Pai para com seu Filho era matar ele na cruz para nos dar a vida eterna. Porque até aí, antes dele morrer na cruz, todos que nasceram de Adão até aquele momento da cruz, todos estavam condenados a viver eternamente distante de Deus. Então Deus, com seu plano, que jamais pode ser frustrado, porque o Deus Pai, quando viu que Adão pecou, e que entregou a chave, Adão entregou a chave na mão de Satanás, os direitos eternos, a história da humanidade veio de mal a pior. Porque Adão entregou os seus direitos eternos na mão de quem? Então o homem está perdido. O homem não tem a menor possibilidade de ser salvo. Seja Abraão, Isaac, Jacó, toda a história da pré-Bíblia, antes da Bíblia, antes da pré-cruz, antes da cruz. Por isso que o Deus Pai envia seu Filho para resgatar a humanidade de volta para Ele. Mas o que fez Deus? Enviou profetas, e eles não conseguiram trazer a humanidade de volta para os seus pés. Enviou reis, juízes, Moisés, a lei, e nenhum homem conseguiu trazer a humanidade aos pés de Deus. Então o que Deus fez? Enviou seu Filho. O que acontece até os 30 anos? Você não tem na Bíblia registro que ele orou em alguém e alguém foi curado.
Você não tem registro que Jesus expulsou demônio de pessoas. Aquele está como o Deus homem. Este Deus homem chamado Jesus, estava faltando algo. Faltando quem? Porque sem o Espírito Santo, quer dizer, Deus precisaria agir na vida de Jesus, e para ele agir, ele tem que estar em uma ação, em uma dimensão, através do Espírito Santo. Por isso você entende que Jesus, até aí, não estava preparado para morrer na cruz, suportar a humilhação, suportar aquelas chicotadas, injustiça. Jesus, como Deus homem, não suportaria a humilhação. Ele não resistiria a chegar nem aos pés da cruz. E também não faria sinais. Jesus não operaria milagres. Jesus não libertaria os endemoniados, não resgatava os perdidos. Por quê? O que é que faltava na vida de Jesus? O Espírito Santo. Então, Jesus vai ao Rio Jordão. E quem batiza Jesus? Quando Jesus desce as águas, o céu se abre. E quem desce sobre Jesus? O Espírito Santo. Aqui Jesus tinha 30 anos. E Jesus morreu com quantos anos? 33. Isso quer dizer que o ministério do Senhor foi quantos anos? Agora Jesus, ele pode curar os doentes, ele pode libertar as pessoas de demônios, ele pode agora suportar a humilhação, ele pode agora sentir a dor da cruz, ele pode agora todas as coisas. Por quê? Quem estava sobre Jesus? O Espírito Santo. Vocês entendem agora porque nenhum cristão pode testemunhar Jesus? Faz só um pouquinho. Se não tiver o Espírito Santo. O cristão que não tem o Espírito Santo, eles não têm como testemunhar Jesus. O cristão sem o Espírito Santo, ele não é convencido do pecado. Ele está no pecado, é escravo do pecado, mas a sua natureza pecaminosa continua achando que está tudo certo. Porque ele não tem essa consciência. Porque está faltando quem? Porque é o Espírito Santo quem convence a pessoa do pecado. Sem o Espírito Santo, a pessoa é convencido e não arrependido. É por isso que muitas pessoas estão dentro da igreja, que têm aparência de crente, mas sem a ação do Espírito Santo, dentro da igreja se esforça para mostrar que tem o Espírito Santo, mas quando da porta para fora, a vida não tem nada a ver com o Espírito Santo. Aqui dentro é uma identidade, lá fora é outra identidade. Porque ninguém consegue olhar para o crente e ver o Espírito Santo. O que acontece agora com Jesus, com o Espírito Santo? Ele agora começa a operar os milagres, os sinais. Porque o Deus Pai vem nessa dimensão que ele é o administrador e executador do Pai. E Jesus, para ele estar agindo, ele age através desse movimento que é o Espírito Santo. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Ele morreu e ressuscitou o terceiro. Está entendendo, Carlos? Não foi 3 dias? Quando ele morre, ele volta para o corpo? A pergunta é: Jesus, depois que morre, ele vai para onde? Depois que ele morre na cruz, Jesus vai para onde? Para o céu? Jesus, quando morre na cruz, que dá um brado na cruz, diz que está consumado. Diz a Bíblia
que ele desce à parte mais baixa da terra. Mas a Bíblia não conta o que aconteceu durante as 72 horas. O que aconteceu nesses 3 dias e 3 noites. A Bíblia só diz que ele desceu à parte mais baixa da terra. Onde era que estavam os direitos eternos que Adão entregou? Satanás. Jesus vai lá e toma a chave. Volte. Quando Jesus volta, depois do 3º dia, o corpo de Jesus estava tombado. 3 dias e 3 noites, um corpo. Imagino eu que está num estado já de putré. Ou uma pessoa depois de 24 anos não começa a feder. E 3 dias depois. Quem trouxe Jesus para o corpo? A ação do Espírito Santo. Ele ressuscita Jesus. E Jesus ressuscita em que corpo? No corpo dele. O corpo que estava morto passou a reviver. Jesus ressuscitou. Quando Jesus, vai para agora, ressuscita, ele agora está com um corpo ressurreto. Um corpo que nada físico detém ele. Ele pode passar numa parede, pode... O corpo de Jesus está ressurreto. Aí Jesus vai, reúne os discípulos e diz assim: ficai em Jerusalém, até que do alto virá a promessa do Pai. Se afasta um pouquinho. Os discípulos ficaram 40 dias e 40 noites aqui nessa terra. E a Bíblia diz que eles não curaram, eles não libertaram ninguém, não fizeram milagre, não foram evangelizar, ficaram aguardando quem? Mas o Espírito Santo, vem cá, mas se aproxima aqui. O Espírito Santo que estava dentro de Jesus. Observe que o Deus Pai é Deus, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é Jesus, Jesus é o Espírito Santo. Não é 3 deuses, é um só Deus em 3 dimensões. Agora, Jesus, ele precisaria, em Atos capítulo 8, Júlia, ele precisaria voltar de onde ele veio. Veja João 15, 26. Para depois a gente ir lá em Atos 1, 8. João 15, 26. Então vamos lá. Agora sim. Olha o que Jesus diz aos discípulos. Mas quando vier o Consolador, ó para aí, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele o quê? O Espírito da verdade, que procede do Pai, que testificará a mim. O Pai enviou para o Filho, agora o Filho vai enviar para quem? Mas para o Espírito Santo vir sobre os discípulos, Jesus precisaria o quê? Voltar para os céus. Aí Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra diz, Atos capítulo 8, mas receberei a virtude da onde? Do Espírito. Isso aqui é Jesus que está dizendo para os discípulos, mas receberei a virtude do Espírito. Tem 2 coisas para ser entendido aqui: virtude e Espírito Santo. Não é a mesma coisa. O Espírito Santo está aqui, e virtude é o quê? Poder. O Senhor estava prometendo o poder do Espírito
Santo. Por quê? A função do Espírito Santo é materializar aquilo que é espiritual. Como é que você vai ver o Espírito Santo numa pessoa? Como? Como é que o Espírito Santo, ele quer ser identificado? Quando há a virtude. A virtude é o poder. É o poder transformador. É o poder que convence o homem do pecado. É o poder que cura. É o poder que liberta. É o milagre. É o sinal que você olha assim e diz: não, aí foi Deus. Ali foi Deus. Aí você vê a ação de quem? Do Espírito Santo. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Isso quer dizer, os discípulos só poderiam testemunhar quando recebesse quem? Sem o Espírito Santo, os discípulos não faziam nada. É por isso que Jesus falou: fique em Jerusalém, até que do alto virá o quê? Aí o que acontece, igreja? Jesus, ele, pode sentar, foi aos céus. Quem foi que ele enviou para os discípulos? Agora vocês vão entender que os discípulos começaram a fazer o que Jesus fez. Porque o Espírito Santo estava por trás dos milagres de Jesus. O Espírito Santo estava por trás dos milagres de Jesus. E agora os discípulos recebem o Espírito Santo, e o Espírito Santo dá continuidade na vida dos discípulos aquilo que Jesus fez. Por isso que João 14:12 a Bíblia diz, João 14:12, olha o que a palavra diz. Essa palavra não é mais para os discípulos, é para mim e para vocês, porque a palavra do Senhor é para nós. A Bíblia não é mais para os discípulos, não é mais para os profetas, apóstolos. A palavra é para mim e é para cada um de vocês. Aí Jesus diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu. Quais foi as obras que Jesus fez? O Novo Testamento fala em 35 milagres, mas o Senhor fez muito mais milagre. E quem estava por trás dos milagres? O Espírito. Como o Senhor enviou o Espírito Santo para nós, aí ele diz: aquele que crê fará as obras que eu faço. Igreja, o Senhor está te dando, está otorgando esses direitos para você, para mim e para vocês, fazer o que Ele fez. Porque não sou eu, é quem? O Espírito Santo dentro de mim. A questão é que eu entristeço o Espírito Santo. O que acontece quando eu entristeço o Espírito Santo? Vai para lá, vai para o canto lá. Ele vai se entristecendo e vai o quê? Por que ele vai se afastando? Porque ele está triste comigo, porque eu estou vivendo um caminho errado, vida de pecado. Como ele é santo, ele não pode contemplar o meu erro e o meu pecado. Ele não pode contemplar o pecado, ele não pode estar dentro de um chiqueiro de pecado. Então ele se entristece. E quando ele se afasta de mim, porque ele está triste, o que é que vai acontecer comigo? Sem força, abatido, vontade de desistir. Eu estou sem força do Espírito Santo, eu não tenho virtude, eu só tenho minhas forças. Como as nossas forças são limitadas, a gente não vai muito longe. Por isso, quando enfrenta um problema maior, o que acontece? Você não passa por cima do problema, o problema passa por cima de você. Você não vence o problema te vence. Vocês estão entendendo? Por que nós estamos de pé e nós vencemos essas lutas? Pelo Espírito Santo. Então a palavra diz: não vos entristeçais o Espírito Santo. O Deus Pai
E o Deus Filho, Jesus, está sentado no trono à destra do Pai. Jesus está aqui fisicamente nessa terra mais? Entendeu, Manuel? Jesus não está mais aqui fisicamente. Por quê? Mataram ele, ele ressuscitou, ele ascendeu os céus e ele está aqui. Ele enviou o Espírito Santo. Observe agora a ação do Espírito Santo. O Senhor Jesus que está no seu trono, para glorificar o Pai, em que dimensão Jesus age? Através de quem? Do Espírito Santo. O Espírito Santo tem o maior interesse de agir na minha vida para glorificar o Filho e o Filho ser glorificado no Pai. A questão é que o nosso coração é tão tenebroso, a nossa forma de pensar é tão pequena, porque como pode o próprio Deus, que a Bíblia diz que nem os céus contêm a sua glória, como é que um Deus tão grande está dentro de nós? O Espírito Santo é Ele que vai convencer a pessoa do erro. Por isso é que agora vocês estão entendendo que a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, não é o que? 3 deuses, é um só Deus em 3 o que? Dimensão. Então vamos virar agora essa história. Entendeu o que é a Trindade Santa? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que age em 3 dimensões. Um só Deus que age em 3 dimensões. Igreja, por que muitos cristãos não têm testemunhado Jesus? Porque tem entristecido quem? O Espírito Santo. Vem aqui agora, diga rapidinho. Veja bem agora. A Bíblia diz assim, Júlia, procurei, sejais os meus imitadores. A palavra diz, sejais os meus imitadores. Deus quer que a gente imite Ele. Deus quer que a gente pense como Ele pensa, que olhe como Ele olha, que age como Ele age. Porque o Espírito Santo, só Ele é capaz de mudar de dentro para fora. Uma das funções do Espírito Santo é transportar Jesus, eu, um cristão, um filho de Deus. Quanto mais eu agrado o Espírito Santo, o Espírito Santo traga Jesus até mim. Traga Jesus até mim. Traz Ele, conduz. O Espírito Santo, Ele transporta Jesus na minha vida. Uma das funções do Espírito Santo é transportar Jesus na minha vida, para que eu venha aparecer com meu Pai. Olha aqui, seja meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. A vontade do Senhor é que nós sejamos imitadores de Cristo. Então a pessoa que olhar para mim vai ver quem na minha frente? Olha, o Espírito Santo transportou Jesus na minha vida. Quando as pessoas olhar para mim, vai ver quem na minha vida? Vai ver Jesus na minha vida, no meu caráter, na minha personalidade, no meu modo de ser, na transformação que Ele fez na minha mente, no meu coração. Eu agora, aonde eu vou, eu carrego quem? E agora eu tenho um prazer de falar de quem? De apresentar quem? E aonde Ele vai, é onde eu vou. Aonde eu chegar, Ele chegou. O que acontece quando um cristão é o imitador de Cristo? A presença de Deus em qualquer ambiente é transformado. Então isso quer dizer, vai para lá, que a minha presença onde eu for, eu estou levando quem comigo? E você, ao olhar para mim, você vai sentir paz. A minha presença pode
causar um impacto dentro de você? Só a presença. Aonde você vai, você carrega luz. Há uma intensidade de luz, porque o Espírito Santo é esta luz, Jesus é esta luz dentro de mim. Como eu agrado o Espírito Santo, e eu me movimento, e quanto mais me movimento, o Espírito Santo se movimenta comigo. Então o Espírito Santo vai gerando dentro de mim uma carga elétrica espiritual. Então eu passo a ser uma luz espiritual. Então aonde eu vou, a minha presença pode mudar um ambiente, sem eu falar nada. Porque quem olha para mim, consegue ver Jesus na minha vida. E o que falta hoje, na vida dos cristãos, é isso aqui. Agradar o Espírito Santo, e Ele transportar Jesus na minha vida, e eu passar a ser o quê? Um imitador. Isso aqui não é obra de igreja, de religião. Isso aqui é o Espírito Santo dentro do espírito de um ser humano. Ok. Então vamos mudar aqui. Agora a tricotomia humana. Aqui no meio. Por exemplo, Manuel. Não existe 3 Manuel aqui agora. O que está existindo um só Manuel. Só que Manuel é corpo, é alma, é espírito. Todos nós somos corpo, alma e espírito. Então vamos lá. O ser humano age em 3 dimensões. Primeira dimensão de um ser humano para frente, corpo. Você sabe muito bem o que é um corpo. O corpo é uma casa, ou não? Onde nós habitamos. A Maiara tem um corpo, e a primeira dimensão dela é essa casa. Essa casa tem prazo de validade ou não? Esse prazo vai vencer ou não? Quando e como nós não sabemos. Nós só temos convicção que essa casa está envelhecendo e hoje ou amanhã vai tombar. A Maiara, agindo na dimensão da casa, do corpo, ela é física. A Maiara é um ser espiritual. A Maiara tem corpo, a Maiara tem alma e a Maiara tem espírito. A Maiara é corpo, a Maiara é alma e a Maiara é espírito. Por que ela precisa do corpo? Ela é um ser espiritual. Aqui dentro tem alma, tem espírito. Esse corpo físico é para interagir o que? O mundo físico. Isso aqui não é físico? O mundo é físico? Então nós somos um ser espiritual dentro de um corpo físico para interagir o mundo físico. Deus deu a ela essa casa para que ela gerenciar essa casa enquanto ela está aqui. O que ela fizer com esse corpo, ela vai responder por isso. As atitudes que ela vai tomar, o corpo pode sentir. Então o corpo come, o corpo se movimenta. Esse corpo precisa no mínimo 3 vezes de alimento, porque o alimento é energia, não é verdade? A gente tem que comer para... Imagine se esse corpo passar 72 horas sem comer, 24 horas sem comer. Precisa dessa energia. Então vocês entenderam agora a parte do corpo. Só que este corpo, ela também é alma. E a alma está aqui dentro dela. Pastor, e o que é alma? É distinto do corpo. O corpo é distinto da alma. Aqui é uma coisa, aqui é outra. Aqui é um corpo que tem essa alma. Essa alma é o que pensa. Essa alma é o sentimento de alegria. Essa alma é sentimento de tristeza dentro dela. Essa alma tem QI, pensa, tem raciocínio. Então, quando esta alma está triste, isso resplandece na fisionomia dela e no corpo dela. Você não vê ninguém triste dando um sorriso. O que faz ela pensar
é a alma. Essa cabeça aqui tem um cérebro. Esse cérebro não pensa. Esse cérebro é um mecanismo que a alma utiliza para pensar. Porque o pensamento dela é espiritual. O nosso pensamento é espiritual, ninguém vê. Tudo aquilo que você não vê é espiritual. Então o pensamento dela é a alma que utiliza o cérebro, os neurônios para pensar. Sentimento de alegria e tristeza. Igreja, vocês estão entendendo que é diferente o corpo da alma. A alma, o corpo não pensa. O corpo não tem sentimento de tristeza. O corpo não tem esse sentimento. O sentimento está ligado ao quê? Então, a sua e as nossas emoções está ligada à alma. Alma. Agora, ela como um ser espiritual, que ela tem uma alma aqui dentro, mas ela tem um espírito. O que é isso agora? 3 partes distintas. O espírito da pessoa, o espírito humano, Deus, ele se comunica com ela, com o homem, com o ser humano, através de quem? Do espírito. O que liga o homem a Deus é o espírito. Deus não age pela razão, Deus age pelo espírito. Só que o espírito dela, por favor, você pode sentar? Aqui. Obrigado. O espírito dela está decaído por causa do pecado de Adão e Eva. O espírito dela está decaído. Deus não tem como se comunicar com ela. Por quê? Porque o espírito é o quê? Mas ela tem consciência que Deus existe, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, sabe muita coisa de Deus. Ela pode ser religiosa, estar dentro de uma igreja, cantando, louvando, mas o espírito caído. E vocês vão entender agora o que é um espírito decaído. A Maiara, com o espírito decaído, ela tem prazer no pecado. Quanto mais peca, é gostoso. Você não vê uma pessoa que está bebendo, que está usando droga, que está roubando, que está matando, para quando meter uma arma na pessoa, um assalto, depois dizer com a vítima: ei, vítima, vem cá, eu me arrependi, agora toma aqui o seu dinheiro de volta. Faz isso. Quanto mais rouba, quer o quê? Quanto mais prostitui, quer? Você não vê uma pessoa que está numa prática de uma prostituição e depois do ato dizer assim: não, eu pequei contra Deus, eu pequei contra meu corpo. Porque não há dentro desta mente uma consciência do Espírito Santo para convencer ela do pecado. É por isso que ela está mergulhada no pecado, porque o Espírito é o quê? E se essa pessoa, ela morre nessa situação do espírito decaído, a Bíblia diz: quem não nascer de novo, não entrará no reino dos céus. A natureza é pecaminosa, só que Deus, é Ele que nos escolhe. O Espírito Santo vem dentro dela, mesmo no pecado, na vida errada, e fala através da alma dela, o sentimento dela. Ela reconhece que essa vida que ela está levando, não adianta mais dar um passo pela força dela. As forças terminaram, a capacidade humana terminou. Agora ela diz: Deus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha alma. Eu reconheço que eu sou falha, pecador. Eu reconheço que eu não posso dar mais um passo à frente sem o Senhor. Aí vem a ação do Espírito Santo. Vem, convence ela do pecado, ela se arrepende. O espírito dela que estava decaído, o Espírito Santo fez o quê? Ergueu o espírito que estava decaído. Agora o Espírito Santo, através da sua alma, a sua alma está alegre, está feliz. O Espírito Santo agiu nesta alma, ela agora está feliz.
O Espírito Santo está convencendo ela. Ela começa a sentir uma paz que ela não sentia antes. O Espírito Santo está convencendo ela do pecado. Não é obra dela, é obra do Espírito Santo. A Maiara agora, ela se ergueu pelo Espírito Santo. Agora ela se apaixonou pelo Espírito Santo. Ela agora quer agradar o Espírito Santo. Ela agora tem vontade de falar com Deus, vontade de orar, vontade de buscar o Senhor, vontade de ir para as madrugadas, vontade de ler a Bíblia. Ela está recheada da alegria da salvação. E esta alegria, ela quer passar para as pessoas. Ela quer dividir com as pessoas. Ela diz: olha, Jesus te ama, Jesus quer te dar paz, Jesus quer te dar vida. As pessoas não entendem, dizem: não, Maiara está ficando louca, está ficando doida. Essa crente desbitolada, fanática, está ficando maluca. Não entende a alegria que ela está sentindo, é o Espírito Santo. Ela se apaixonou por Jesus. Ela quer andar com Jesus. Ela quer falar de Jesus. Ela quer apresentar a Jesus. Aí Deus agora começa a falar com ela, através de quem? Do Espírito dela. O contato que Deus tem agora com a Maiara é através de quem? Do Espírito. O Espírito Santo vem nesse Espírito aqui, que foi o Espírito Santo, que ergueu ela. Ela agora está fortalecida, a sua alma está regozijando. Regozijando na presença do Senhor. O Espírito Santo vai transformando ela de dentro para fora. Era aquela mulher que bebia, era aquela mulher que usava droga, era aquela mulher que prostituía, era aquela mulher que fazia tudo errado. Agora ela passa a ter nojo disso. Ela não se sente mais bem. Ainda que ela venha, passa à frente, ainda que ela venha dizer: o pecado é tão gostoso. Aí o Espírito Santo vem e diz: ei, através da... Ei, não faz isso. O Espírito Santo, ele avisa antes de você pecar. Todo cristão que tem o Espírito Santo, antes de pecar, o Espírito Santo dá um toque, através da alma, do seu sentimento. Não faz isso. Filha, não faz isso. Mas Deus, é tão gostoso o pecado. Não faz, filha. Aí ela vai, ela faz. Aí entristeceu quem? O Espírito Santo vem e dá-lhe uma pancada na sua consciência. Tá. Por que tu fez isso? Mas por que tu fez isso? Por que, alma, tu fez isso? Ela fica triste aqui. Aí vem aqui: me perdoe, Deus. Igreja, o simples pecado, porque para Deus não tem pecado grande nem pequeno. O pecado leva à condenação eterna. Mas ainda que você mexa num pecadozinho ali, parece que você matou uma pessoa. Enquanto essa pessoa não pedir perdão a Deus, a alma dela está agonizando, está triste, está abatida. Enquanto ela não se arrepender, a alma dela está gemendo, está dizendo: Maiara, se conserte com Deus, peça perdão, Maiara. Maiara! Aí vem o sentimento de tristeza. Como o Espírito Santo tem na vida dela um propósito, e ele é ciumento, ele fica martelando: ei, não vai por aí, volte. E ela está sofrendo por dentro. Às vezes está sem dormir direito, não tem mais paz, está abatida, porque o Espírito Santo, que é o sentimento dela, está triste. O seu espírito começa a ficar se abatendo. Vai se abatendo de novo. Senta de novo. Então Deus, o contato de Deus com ela é aqui, ó, está decaído. Aí a Bíblia diz, Isaías 52, 59, que os seus ouvidos não estão tapados para que não possa ouvir,
as nossas orações. Os seus braços não estão encolhidos para que não possa abençoar. Mas o pecado criou uma divisão onde Deus não pode ver ela. Esse espírito decaído se escondeu por trás de uma parede de pecado. Deus não pode contemplar. Deus quer ouvir dela. Deus, me perdoe, Deus. Aí Deus vem e perdoa. E aí de novo, ela começa a reconhecer que aquele pecado trouxe muita consequência para ela, arrebentou com ela. O tempo que ela passou resistindo ao Espírito Santo, foi o tempo que a sua alma começou a ficar abatida, esse corpo podia ter adoecido. É assim que acontece, igreja. É por isso que ela que age na dimensão do corpo, na dimensão do espírito e na dimensão da alma, que é o sentimento. O que acontece quando essa alma está abatida? Ela está sofrendo. É por isso que uma pessoa com depressão, o sofrimento é na alma. É sentimento é aqui. Uma pessoa no estado de depressão, não é a carne que tem depressão. Ou tem depressão, carne? É aqui que está abatido. O que acontece com ela? Deixa eu ir a um consultório psicológico, psiquiátrico. Eu tenho que tomar um remedinho. Mas o remedinho que ela vai tomar é físico. E vai para o físico. Esse remedinho que é físico, não vem para aqui. Que aqui é espiritual. Aqui está abatido. Esse remedinho que ela está tomando aqui não está resolvendo o problema dela. Ela tem que voltar para o médico. E o médico vai, deixa eu aumentar mais as miligramas, né? 1 miligrama, 2, 3, 4. Esse corpo aqui, a cada instante está sendo impregnado com os psicotrópicos, mas a alma continua abatida, porque o remédio não chega aqui, o remédio chega aqui. E ela abatida. O alto estado de depressão. Mas a depressão está relacionada ao sentimento que aqui. Ela continua. E vai chegar um tempo onde esse corpo está impregnado com as substâncias químicas, que está andando igual um robô. Mas é aqui. Igreja. Corpo, alma e espírito. É o que nós somos. Distingue isso. Distingue isso. Agora tem uma coisa. Maiara agora tem um espírito. Aqui é o Espírito Santo. Aqui o espírito de Maiara. E aqui, só a comparação, é o espírito do mal. O Espírito Santo, ao olhar para esse espírito, que é o espírito humano, ele consegue enxergar tudo que está aqui dentro ou não. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus sabe o que nós estamos pensando. Deus sabe o que nós iremos pensar. Porque o Espírito Santo, que é o próprio Deus, é o próprio Jesus, ele é onipresente, onisciente. Ele está ciente até do que esse Espírito aqui está pensando. Como o Espírito Santo sabe o que ela está pensando e vê o que está aqui dentro, do outro lado tem o espírito do mal. São 3 espíritos: o espírito do mal, o espírito da pessoa e o Espírito Santo. O Espírito Santo, por sua vez, está sempre dizendo: vem para cá, filha, vem, vem. E esse daqui é a mesma coisa, vem também. E ela fica no meio para decidir para que lado ela vai partir. O Espírito Santo só pode agir dentro desse espírito se esse espírito aqui, que é o espírito humano, quiser.
Se ele dizer, Deus, agora não, eu não quero. Tá bom, filha, tá certo. Esse aqui, que é o espírito mau, para agir dentro desse espírito, só age também se esse espírito aqui der lugar. Esses dois espíritos, que é o espírito de Deus e o espírito do mal, só age no mundo físico se esse físico falar assim, eu dou legalidade. O mundo espiritual de Deus e mundo espiritual do mal, só age aqui nessa vida física se ela der lugar. Tanto para Deus, tanto para o inimigo. Você está vendo que nós somos responsáveis em quem vai atuar em nossa vida? Entendeu agora? Por isso que diz a Bíblia, de quem se queixará? O homem dos seus próprios. A decisão dela é o que vai determinar quem vai agir na vida dela. Se é Deus ou se é o mal. Por quê? Aqui tem o livre-arbítrio, direito de escolha. Tanto Deus como o diabo só vai agir na vida de uma pessoa se a pessoa dá um sinal verde. Ok, vem. Quando Deus age, Ele age de dentro para fora, transformando de bom para melhor. Mas quando esse aqui age, Ele age de dentro para fora, destruindo sonhos, destruindo saúde, destruindo família, destruindo tudo da pessoa. Porque o prazer dele é ver ela sofrer. Mas o prazer de Deus é ver ela ser feliz. Isso quer dizer, a felicidade dela é a felicidade de Deus na vida dela. Mas a felicidade dela é a infelicidade disso aqui. Então esse aqui, quando vê o ser humano sofrendo, ele está feliz e o Espírito do Senhor está o quê? Triste. Vocês estão entendendo, igreja? Quando o diabo vê uma pessoa sofrer, ele está batendo palma. Ele quer ver você pelos cantos chorando, reclamando, murmurando, culpando alguém pelos seus problemas. E aí ele está em festa. Muito obrigado vocês três. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Entenderam agora? Eu sou responsável. Quem vai agir dentro de mim? Igreja não vai mudar a vida de vocês. Igreja não vai transformar a vida de vocês. Pastor não vai curar, não vai transformar a vida de ninguém. É a palavra quando vocês ouvem, absorvem, colocam em prática, tudo muda. Porque vocês não são religiosos. Vocês não matam e morrem por religião. Vocês defendem a sua vida em Cristo Jesus. Mas se todos absorvessem essa palavra, a vida de vocês seria diferente. Quando a vida pesa, vem a solução. No canal Libertação, a cura e salvação. Com o pastor Jailson, Deus vai operar palavras de amor que vão te transformar. Libertação, cura e fé. No canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto. Com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação,
inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Oração e fé de coração aberto, com o pastor Jailson, o caminho é certo. Vidas são tocadas, esperança renasce. No Libertação, a paz de Deus resplandece. Libertação, cura e fé, no canal que Deus vai usar. Se inscreva e venha ver a palavra que vai te libertar. Canal Libertação, pastor.